Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 54 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia pensa a respeito da fé e da graça. A Igreja Adventista defende a salvação pela graça mediante a fé? Ou ela defende e ensina a salvação pelas obras, a salvação pelo mérito, a salvação pela obediência à lei? Vamos responder essas perguntas nesse episódio. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar esse canal. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. É relativamente comum encontrar alguns irmãos evangélicos e protestantes no geral sustentando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não defende a salvação pela graça mediante a fé, mas sim uma espécie de salvação pelas obras, ou por mérito, ou por obediência à lei. E por que exatamente isso seria um problema? Porque, segundo a concepção protestante, a Bíblia ensina a salvação pela graça mediante a fé. Em outras palavras, nós não somos salvos porque somos bonzinhos, ou porque fizemos muitas coisas boas, ou porque fizemos mais coisas boas do que coisas ruins, ou porque somos perfeitos na observância da lei, ou porque observamos determinadas leis, ou porque temos algum tipo de mérito que nos dá direito à salvação. Em vez disso, nós somos salvos porque Deus é gracioso, é misericordioso para conosco, e o meio pelo qual ele escolheu nos dar acesso a essa graça é a fé. Assim sendo, mesmo sem mérito, mesmo não merecendo a salvação, nós podemos alcançá-la se mantivermos fé em Jesus Cristo. Essa fé é salvífica porque Jesus se entregou por nós na cruz. E pois bem, essa é uma crença muito forte entre os protestantes. Inclusive o protestantismo surge em grande medida por conta dessa discussão sobre a salvação pela graça mediante a fé. E o ponto é, se de fato a Igreja Adventista do Sétimo Dia não defende a salvação pela graça mediante a fé, então ela não tem como ser considerada protestante. E para os protestantes, evidentemente, ela será encarada como uma igreja antibíblica, já que essa é uma falha grave. Mas essa acusação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não defende a salvação pela graça mediante a fé é verdadeiro? Bom, como adventista do Sétimo Dia há cerca de 11 anos, eu digo que não, isso não é verdade. E creio que eu estou numa boa posição para dizer isso. Afinal de contas, eu nasci em um lar protestante, embora não adventista, sou protestante desde criança, me tornei adventista por conta própria quando eu tinha cerca de 18 anos, ao estudar a doutrina da Igreja Adventista, e continuo estudando a doutrina da Igreja Adventista desde então. Portanto, o que eu quero fazer nesse episódio é mostrar para o ouvinte qual é a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia em relação à fé e à graça. Muito bem, eu acredito que a melhor maneira de começar essa discussão é indo para a declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse, sem dúvida, é o documento mais básico da Igreja Adventista, é onde ela expressa de uma maneira bem resumida, bem curtinha, as suas crenças fundamentais. Esse documento deve ter umas 2 ou 3 páginas e pode ser facilmente encontrado em qualquer site oficial da Igreja Adventista ou até mesmo em sites não oficiais. Atualmente são 28 as crenças fundamentais e nós vamos ler algumas delas aqui. Vejamos primeiro a crença de número 9, intitulada A Vida, a Morte e a Ressurreição de Cristo. Podemos ler: Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em seu sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam esta expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor do Criador. Esta expiação perfeita vindica a justiça da lei de Deus e a benignidade de seu caráter, pois ela não somente condena o nosso pecado, mas também garante o nosso perdão. A morte de Cristo é substituinte e expiatória, reconciliadora e transformadora. A ressurreição de Cristo proclama a vitória de Deus sobre as forças do mal e assegura a vitória final sobre o pecado e a morte para os que aceitam a expiação.
Ela declara a soberania de Jesus Cristo, diante do qual se dobrará todo o joelho no céu e na terra. Conforme o ouvinte pode perceber, esta crença fala que Jesus é um único meio de expiação e que quem aceita essa expiação pela fé é salvo. Também é dito que essa expiação é perfeita porque o próprio Jesus é perfeito. E essa expiação garante o nosso perdão, a nossa reconciliação com Deus, a nossa transformação e a nossa vitória sobre o pecado e a morte. Então, a princípio, temos aqui uma concordância em relação à salvação pela graça mediante a fé. Mas vamos continuar. A crença número 10 é intitulada A Experiência da Salvação. Podemos ler: Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo, que não conheceu o pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Esta fé que aceita a salvação advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei do amor, em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza de salvação agora e no juízo. Note, ouvinte, que dentre os vários conceitos que existem nessa crença aqui, encontramos a ideia de que a fé em Jesus como Senhor e Salvador e como substituto e exemplo é o que nos salva, e que essa fé que aceita a salvação de Jesus é um dom da graça de Deus. Em outras palavras, a crença está dizendo que a salvação é pela graça mediante a fé. Também fica claro aqui nessa crença que o processo todo depende de Deus. É Deus que faz Cristo morrer por nós, é o Espírito Santo que nos faz sentir a necessidade de reconhecer o pecado, é a fé nesse Cristo que se sacrifica que nos salva e é, mais uma vez, o Espírito Santo que vai nos guiar a uma vida progressivamente mais santa e obediente a Deus. Portanto, mais uma vez, a salvação pela graça mediante a fé está bem clara aqui na doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podemos ainda dar uma olhada na crença número 19, que é intitulada A Lei de Deus. A crença explica a importância dos mandamentos de Deus, em especial os 10 mandamentos, mas em certo ponto ela explica que a lei não salva. Vamos ler a partir desse ponto. Diz assim o texto: A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas seu fruto é a obediência aos mandamentos. Esta obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude por nossos semelhantes. A obediência por fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Em suma, o documento deixa bem claro que o papel da lei não é salvar. A obediência à lei é apenas um fruto, é um resultado de uma vida que foi salva por Jesus. O que se espera de um salvo é uma vida transformada, é um amor cada vez maior por Deus e pelo seu próximo e, portanto, uma experiência de obediência à lei de Deus. Não é porque alguém que foi salvo por Jesus e transformado começou a ser mais obediente que é essa obediência que o salva. Não, a salvação veio pela graça de Deus e foi acessada pela fé. E é a partir daí, como resultado desse processo, que o novo convertido passa a ser progressivamente mais obediente a Deus. Mas o texto dessa crença também tem outros trechos interessantes. Por exemplo, um pouco antes do trecho que nós lemos, é dito que por meio da atuação do Espírito Santo, os mandamentos apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. Ou seja, uma das funções da lei é justamente mostrar que nós precisamos de Jesus, que nós precisamos de um Salvador, que não é possível nós nos salvarmos sozinhos. Portanto, a própria lei, em certo sentido, aponta para o fato de que a salvação é pela graça mediante a fé. Se ela estivesse baseada na nossa perfeição, na nossa capacidade de perceber o que é certo e fazer o que é certo, nós não poderíamos ser salvos.
Bom, esses são os trechos que falam sobre salvação pela graça mediante a fé na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja. E é interessante o ouvinte saber que essa declaração é a base para alguns livros bastante importantes na Igreja, livros publicados oficialmente e que tratam da exposição e do detalhamento de cada uma dessas doutrinas. Esses livros são os seguintes: o Nisto Cremus, que é uma obra um pouco mais popular e que costuma ter alguma coisa em torno de 400 e 450 páginas. O Tratado de Teologia Adventista, que é uma obra de caráter um pouco mais teológica, um pouco mais sofisticada e que tem um pouco mais de 1000 páginas. E o clássico Questões sobre Doutrina, que foi publicado pela Igreja em 1957 e que é resultado de uma série de respostas que foram dadas pelos adventistas a alguns protestantes que queriam entender se a Igreja Adventista era uma seita ou não. Eu sempre sugiro a quem quer conhecer e entender a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia a leitura desses 4 documentos: a Declaração de Crenças Fundamentais, o Nisto Cremus, o Tratado de Teologia Adventista e o Questões sobre Doutrina. E para os propósitos desse episódio, devo dizer que em todas essas obras o ouvinte constatará que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende a salvação pela graça mediante a fé. Bom, eu poderia terminar o episódio por aqui, mas eu sei que existem algumas outras críticas que precisam ser respondidas. Uma das principais acusações que muitos críticos da Igreja Adventista fazem à instituição é a de que Ellen White, que é considerada profetisa pela Igreja, ensinava a salvação pelas obras, ou a salvação pelo mérito, ou a salvação pela obediência à lei. Em suma, supostamente, Ellen White seria contrária ao ensino da salvação pela graça mediante a fé. E se esse é o caso, evidentemente, ela seria uma falsa profetisa. Mas essa acusação é verdadeira? Eu posso dizer com muita tranquilidade e certeza que não. A verdade é que, historicamente falando, Ellen White foi uma ardorosa defensora da salvação pela graça mediante a fé. Inclusive, quando eu estava para me tornar adventista, eu também eu tinha essa ideia pré-concebida de que Ellen White não defendia a salvação pela graça mediante a fé, que ela era uma legalista. Mas essa minha percepção mudou quando eu comecei a estudar o que realmente Ellen White escreveu. E o que eu vou fazer a partir de agora é ler alguns trechos do que ela escreveu para que o ouvinte tenha um panorama do que Ellen White defendia. Bom, em praticamente todas as obras de Ellen White é possível encontrar alguma passagem que defenda a salvação pela graça mediante a fé. Mas eu gosto geralmente de me concentrar em 2. A primeira é O Caminho a Cristo, que é um livro bem curtinho dela, de caráter evangelístico. E o segundo é o livro Fé e Obras, que é uma compilação póstuma. Existem vários livros de Ellen White que são compilações póstumas, ou seja, compilações de escritos de Ellen White que a igreja fez depois de sua morte, como sermões, cartas, artigos, discursos, etc. Particularmente, eu não gosto muito desses compilados póstumos. Eu prefiro os livros que foram publicados quando a própria Ellen White estava viva. Porque nesses casos, obviamente, ela participava de todo o processo de publicação. Os compilados póstumos muitas vezes podem conter uma seleção que não é tão boa ou uma hierarquia de textos que acaba tornando a mensagem um pouco imprecisa e ainda decisões editoriais que sempre terão algum tipo de viés, ainda que mínimo. Apesar disso, existem bons compilados póstumos e, na minha opinião, o melhor deles é o Fé e Obras. Trata-se de um livro que soube fazer uma ótima seleção de textos e que, quando comparamos com a história de Ellen White, percebemos que ele representa bem o pensamento dela. Bom, eu vou ler e comentar alguns poucos trechos desses 2 livros, mas eu sugiro fortemente ao ouvinte que leia esses 2 livros. Eles são bem curtos, diga-se de passagem, então não vai gastar muito tempo do leitor. Começando pelo Fé e Obras, eu quero iniciar com um texto que está na página 17. Diz assim: torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que faça, encontra-se então na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados.
A salvação, nesse caso, consiste em parte numa dívida que pode ser quitada com o pagamento. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. A salvação é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia, e toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Esse é um texto muito interessante. Ellen White é bastante enfática aqui em dizer que é impossível o homem se salvar pelos seus próprios méritos. O contexto dessa citação também é bastante interessante. Ellen White escreve isso aqui em um momento em que a igreja estava discutindo justamente a relação entre fé e obras. E ela, à época, estava ao lado da ala que defendia mais fortemente a justificação pela graça mediante a fé. Assim sendo, não só o texto é muito claro na defesa da salvação pela graça mediante a fé, como o próprio contexto histórico demonstra que Ellen White estava nesta posição, lutando contra os legalistas. Outro trecho interessante, agora na página 21, diz o seguinte: se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Ou seja, para os próprios habitantes do céu, que são os anjos, os méritos de Cristo e a dívida humana são indiscutíveis. A salvação reside apenas no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Na página 22, também existe um texto muito interessante que eu quero compartilhar aqui. Nele, Ellen White afirma: há o perigo de considerar que a justificação pela fé concede algum mérito à fé. Quando aceitamos a justiça de Cristo como um dom gratuito, somos justificados gratuitamente por meio da redenção de Cristo. Ou seja, aqui Ellen White está dizendo que mesmo a fé não pode ser considerada um mérito. Nós recebemos a graça de Deus por meio da fé, mas a fé em si não faz com que nós mereçamos a salvação. Ela continua sendo fruto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Um pouquinho mais adiante ela vai dizer: quando os homens aprendem que não podem obter a justiça pelo mérito de suas próprias obras e olham com firme e inteira confiança para Jesus Cristo como sua única esperança, não haverá tanto do próprio eu e tão pouco de Jesus. Almas e corpos são maculados e poluídos pelo pecado. O coração é alienado de Deus. Contudo, muitos estão se debatendo em sua própria força finita para conquistar a salvação por boas obras. Jesus, pensam eles, efetuará uma parte da salvação e eles precisam fazer o resto. Necessitam ver, pela fé, a justiça de Cristo como sua única esperança para o tempo e para a eternidade. Na página 24 também existe um texto muito elucidativo. Depois de citar textualmente Efésios 2,8, que diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, Ellen White comenta: a vida eterna é um dom infinito. Isto a coloca fora da possibilidade de ser ganha por nós mesmos, pois é infinita. Precisa ser forçosamente uma dádiva. E, como tal, tem de ser recebida pela fé e oferecendo a Deus gratidão e louvor. Ela também explica o que essa fé, quando verdadeira, leva o crente a fazer. Um pouco mais adiante ela afirma: a justiça de Cristo deve ir à nossa frente, para que a glória do Senhor seja a nossa retaguarda. Se fazemos a vontade de Deus, podemos aceitar grandes bênçãos como generosa dádiva de Deus, mas não em virtude de algum mérito em nós. Este é sem valor. Realizai a obra de Cristo, e honrareis a Deus, e sereis mais do que vencedores por meio daquele que nos amou e deu a vida por nós, para que tivéssemos vida e salvação em Jesus Cristo. Aqui também fica claro que, para Ellen White, as obras eram fruto de uma fé verdadeira, e não um mérito nosso e uma razão pela qual nós somos salvos. Ellen White é ainda mais clara a esse respeito na página 42. Ela afirma: a fé e as obras andam de mãos dadas, elas atuam harmoniosamente na obra de vencer. As obras sem fé são mortas e a fé sem obras é inoperante. As obras nunca nos salvarão. É o mérito de Cristo que será eficaz em nosso favor.
Mediante a fé nele, Cristo tornará todos os nossos esforços imperfeitos aceitáveis a Deus. A fé que precisamos ter não é uma fé indolente. A fé que salva é aquela que opera pelo amor e purifica o ser. Quem quer levantar a Deus mãos santas, sem ira e sem rancor, andará inteligentemente no caminho dos mandamentos de Deus. Como o ouvinte pode perceber, Ellen White era bastante equilibrada. Ela enfatizava fortemente a salvação pela graça mediante a fé, mas não deixava de dizer que a fé verdadeira conduz às boas obras, conduz à obediência. E é exatamente o que nós lemos agora há pouco na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para não me estender mais muito no livro Fé e Obras, eu vou terminar com uma frasezinha aqui na página 83. Ali, Ellen White afirma: quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta uma impossibilidade. Permita-me agora, ao ouvinte, citar mais 2 trechos do livro O Caminho a Cristo. Na página 14, Ellen White afirma: por nós mesmos é impossível escapar do abismo de pecado em que estamos afundados. Nosso coração é mau e não podemos mudá-lo. Quem da imundície pode tirar coisa pura? Ninguém. Jó 14:4. O pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todas essas coisas têm sua importância, mas nesse caso não têm poder para mudar a situação. Podem até produzir um comportamento aparentemente correto, mas não transformar o coração nem purificar as fontes da vida. É preciso que haja um poder que opere no interior, uma vida nova vinda de cima, para que o homem passe do estado pecaminoso para a santidade. Esse poder é Cristo. Somente sua graça poderá vitalizar as inertes faculdades espirituais e atrair a pessoa para Deus, para a santidade. Esse trecho é interessante porque aqui Ellen White não fala apenas da graça no sentido da salvação, mas a graça operando na própria santificação do homem. Em suma, sem a graça de Deus, sem a graça de Cristo, nós também não conseguimos nos santificar. Assim sendo, dependemos totalmente de Cristo, de Deus, do seu Espírito Santo operando em nós. O outro trecho que eu quero compartilhar está na página 24. Ela diz: quando Satanás diz que você é um grande pecador, olhe para o Redentor e fale de seus méritos. Reconheça o seu pecado, mas diga para o inimigo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que você pode ser salvo por seu incomparável amor. E mais um pouco adiante, somos grandes pecadores, mas Cristo morreu para que pudéssemos ser perdoados. Os méritos do seu sacrifício são suficientes para que ele se apresente diante do Pai em nosso lugar. Eu poderia ler aqui diversos outros trechos, tanto do Caminho a Cristo, quanto do Fé e Obras. E eu também poderia ter trazido aqui outros livros de Ellen White em que ela fala sobre a justificação pela fé. Mas o que eu li até aqui já é suficiente para que o ouvinte tenha uma ideia do quanto Ellen White defendia a salvação pela graça mediante a fé. É verdade, sim, que ela valorizava bastante a obediência a Deus, a obediência aos mandamentos, a santificação, mas ela fazia isso colocando cada coisa no seu devido lugar. O que salva é a graça mediante a fé. Obediência, guarda de mandamentos, boas obras não salvam, são apenas fruto, são apenas resultado de uma fé verdadeira em Jesus e da atuação de Deus em nosso coração. Mas aqui surge a pergunta: se Ellen White defendia tão fortemente a salvação pela graça mediante a fé, de onde vem esse boato de que ela defendia a salvação pelas obras ou pelo mérito? Bom, o boato vem, em primeiro lugar, do fato de que os adventistas do sétimo dia defendem a guarda do sábado e também a manutenção da distinção entre carnes puras e impuras. O simples fato dos adventistas sustentarem que esses mandamentos continuam válidos no dia de hoje já faz com que muitas pessoas os vejam como legalistas. A interpretação de muitos irmãos não adventistas é de que os adventistas ensinam a guarda do sábado e de outros mandamentos para que nós sejamos salvos. Em segundo lugar, o boato também surge a partir de algumas passagens de Ellen White que são retiradas de seu contexto. Uma frase muito famosa de Ellen White, que é sempre usada pelos anti-adventistas e que é retirada de contexto,
é a que ela diz que a guarda do sábado importa em salvação eterna. Pois bem, como podemos responder a essas críticas? Acredito que a melhor maneira de respondê-las é recorrendo à própria Bíblia Sagrada. Note, embora a Bíblia afirme categoricamente que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e não por obras e não por mérito, ela também deixa bastante claro que viver na transgressão constante e sistemática dos mandamentos de Deus pode sim condenar uma pessoa. Ou seja, guardar os mandamentos não é suficiente para salvar, mas transgredir constante e sistematicamente os mandamentos pode ser suficiente para a condenação. Por quê? Porque uma fé verdadeira e viva é uma fé obediente, é uma fé que progride em santificação. Paulo, por exemplo, em Gálatas 5, dos versos 19 a 21, afirma: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que os praticantes frequentes e constantes desses pecados não poderiam ser salvos. E ora, a prática desses pecados é a transgressão da lei. Imoralidade sexual é proibida na Torá, inclusive nos 10 mandamentos, onde nós temos o não adulterarás. Idolatria e feitiçaria também é proibido na Torá, inclusive nos 10 mandamentos. E uma vez que a base de toda a lei é o amor, então claramente tudo que é descrito aqui por Paulo viola a lei. Portanto, o que Paulo está dizendo é que aqueles que não guardavam os mandamentos de maneira sistemática, frequente, sem arrependimento, não seriam salvos. E apesar de Paulo dizer isso muito claramente aqui, ninguém está dizendo que Paulo defendia a salvação pelas obras. Uma lista semelhante é citada por Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6. Nos versos 9 e 10, ele afirma: Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Como o ouvinte pode notar, todos esses pecados estão relacionados à transgressão dos mandamentos de Deus. E isso inclui os 10 mandamentos. Por exemplo, idólatras contrariam o primeiro e o segundo mandamento. Adúlteros contrariam o 7º mandamento. Roubadores contrariam o 8º mandamento. E maldizentes, se estiverem contando uma falsidade, contrariam o 9º mandamento. Em suma, Paulo está dizendo que quem transgride os mandamentos de Deus e vive nessa transgressão não poderá ser salvo. Isso significa que Paulo está defendendo a salvação pelo mérito, a salvação pela obediência à lei, a salvação pelas boas obras? Não. Significa apenas que boas obras, obediência, santificação são posturas esperadas de um salvo. Se alguém diz crer em Jesus, mas continua na prática constante desses pecados, essa pessoa não tem uma fé viva e verdadeira e, portanto, não pode ser salva. Os seus pecados, a sua transgressão da lei, irá condená-lo. Nesse sentido, podemos dizer que todos os mandamentos de Deus importam em salvação eterna. Não porque eles salvam, mas porque eles podem condenar. Paulo vai complementar o que ele disse no verso 11, afirmando: Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Portanto, uma vida de desobediência aos mandamentos de Deus não é uma vida de um cristão verdadeiro, não é uma vida que reflete uma fé verdadeira, uma fé viva. Ora, não é só Paulo que trabalha isso. Isso é trabalhado em toda a Bíblia. O próprio Jesus faz afirmações semelhantes. Em João, capítulo 14, verso 15, por exemplo, Jesus afirma: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E já no verso 21, também podemos ler: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele.
Em Tiago, capítulo 2, dos versos 8 a 11, também podemos ler: Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. E Tiago ainda vai finalizar no verso 12. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Cabe lembrar, finalmente, que, segundo o Apocalipse, capítulo 14, verso 12, o que caracteriza os santos e a sua perseverança é o fato de que eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, a conclusão a que podemos chegar aqui é que, primeiro, guardar os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, não é uma questão de legalismo ou de tentar se salvar pelas obras. É simplesmente o resultado de ter uma fé viva e verdadeira. Se um cristão verdadeiro chegou à conclusão de que o sábado ainda continua válido, esse é um mandamento como qualquer outro, deve ser guardado. O que se espera de um cristão verdadeiro que sabe que determinado mandamento é requerido de Deus é que ele cumpra esse mandamento. E segundo, embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, e não por obras, não por obediência à lei, também é verdade que a transgressão aos mandamentos de Deus, se for algo sistemático, sem arrependimento, que faz parte do estilo de vida da pessoa, certamente levará esse indivíduo à perdição. Isso porque, claramente, a sua fé não é verdadeira ou não é viva. A sua fé não é uma fé que ama a Deus ou que ama o suficiente. A sua fé é uma fé rebelde. E o espírito de rebeldia não é algo que pode entrar no reino de Deus. Quando, portanto, Ellen White diz, certa feita, que o sábado importa em salvação eterna, ela não está defendendo que a lei salva ou que a mera guarda do sábado salva. Ela está apenas alertando que adotar a transgressão aos mandamentos de Deus como estilo de vida pode sim nos condenar. Isso não é exclusividade do sábado. Isso é em relação a qualquer mandamento. Se a nossa relação com os mandamentos de Deus é uma relação de rebeldia, então nós não amamos a Deus de verdade. Isso não significa, claro, que todo crente será perfeito. Nós cometemos pecados, mas existe uma diferença muito grande entre aquele que comete pecados de maneira pontual e logo se arrepende deles, pede perdão e procura sempre melhorar, e aqueles que cometem pecados como seu próprio estilo de vida e que não procuram melhorar e que não querem realmente ter uma vida santa com Deus. A essas pessoas, a passagem de Hebreus capítulo 12, verso 14, é um bom lembrete de como Deus exige a santidade. O autor afirma: busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E quanto à transgressão da lei de Deus poder condenar pessoas, além dos textos de Paulo que nós já lemos, um dos últimos versos do Apocalipse também enfatiza essa verdade. Apocalipse 22:15 vai dizer que fora da cidade santa ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. No fim das contas, enfatizar os mandamentos, e inclusive o sábado, não é um problema, não contradiz de forma alguma a salvação pela graça mediante a fé. A grande questão aqui é simplesmente a seguinte: o sábado realmente continua em vigência ou não? Se ele continua, ele deve ser guardado assim como os outros mandamentos. E isso vale para qualquer outro preceito da Torá. Uma última questão que pode surgir aqui é a seguinte: e aqueles cristãos verdadeiros que não guardam o sábado, ou porque não vieram a conhecer a necessidade de guardar esse mandamento, ou porque sinceramente não se sentiram convencidos com alguém que explicou sobre esse mandamento? O que acontecerá com esses cristãos? Embora esse não seja o tema central desse episódio, eu posso pincelar o seguinte: existem boas evidências bíblicas de que Deus julga a cada pessoa segundo a luz de conhecimento que ela teve.
Ora, com toda certeza, muitos cristãos verdadeiros viveram nesta vida sem guardar o sábado e vivem até hoje. O que levou essas pessoas a não guardarem o sábado não foi um espírito de rebeldia, mas foram outras circunstâncias, como não conhecer o mandamento ou não toparem com uma explicação que as pudesse convencer. Esses cristãos amavam e amam o Senhor verdadeiramente e cumprem tudo aquilo que eles entendem ser os mandamentos de Deus. Portanto, mesmo essas pessoas não guardando o sábado, isso não é, nessas circunstâncias, um indício de rebeldia, um indício de fé falsa, de fé morta. E neste caso, não há como dizer que essas pessoas se perderão simplesmente porque não guardaram o sábado. É um mandamento? Sim, mas o juízo de Deus leva em conta a luz de conhecimento que a pessoa tinha. O que eu estou dizendo aqui não é simplesmente a minha mera opinião. A posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sido exatamente essa. Nós cremos, aliás, que a maior parte dos salvos no céu e na nova terra será composta, no fim das contas, de cristãos que jamais guardaram o sábado. Mas isso é um assunto para um outro episódio. Em resumo, podemos concluir que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende sim a salvação pela graça mediante a fé. Isso pode ser constatado nos seus documentos oficiais e também nos escritos de Ellen White, que, embora não sejam o fundamento da doutrina adventista, expressam muito bem aquilo que a Igreja Adventista crê em relação a este assunto. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.